Meus amigos, na segunda-feira passada, o filósofo da USP, Vladimir Safatli, publicou um artigo que me deixou bastante pensativo e eu estou com ele na cabeça até hoje. O artigo tem por título Valores Ocidentais, no qual ele ironiza os tais valores ocidentais e chega a dizer que são palavras vazias, um conjunto vazio, não expressa nada. A minha impressão pessoal é de que o Vladimir Safatli deu uma definição exata do que são esses valores para aqueles que os esqueceram. Ele próprio é um esquecido, é um discípulo do Lacan, bastante disciplinado. Tem anos que ele leu o lacanismo e, como sabemos todos, Lacan é um dos degenerados do espírito. Essa mistura de Marx e de Freud que é a própria expressão da escola de Frankfurt. Aqueles que, na segunda metade do século XX, ousaram tentar derrogar aquilo que havia de mais caro. Por isso que ele está extremamente sincero no artigo. Ele é genuíno, embora completamente equivocado, errado. Não é? E ele tem algumas coisas que eu quero aqui sublinhar. Uma delas é ele dizer que os tais valores ocidentais se reportavam aos gregos. Se é correto dizer isso, é uma verdade pela metade não dizer que os valores são greco-judaicos cristãos. É isso que nós entendemos por valores ocidentais. E dos gregos, não é qualquer grego. Ele cita lá, por exemplo, Sófocles. E o filósofo que está presente no texto dele inteiro, mas que não é citado, é Epicuro. Quando a gente fala da Grécia, a gente não fala de Epicuro. Esse banido que foi desmoralizado por Platão. E Sófocles, apesar da beleza dos seus textos, não passa de uma curiosidade, pois foi o autor que exaltou os mitos gregos. Mas ele estava no século V, e o século importante da Grécia é o século IV, é o século de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Esses caras que descobriram a razão, e essa é a grande contribuição grega. Todo o resto na Grécia é dispensável. Esses três não são dispensáveis. A outra parte é, como eu disse, os valores judaico-cristãos. E quando a gente fala desses valores, é preciso a gente dar nome aos bois. A gente fala do amor ao próximo. A gente fala do amor a Deus. É isso que nos torna civilizados. Eu acabei de dar um curso sobre o Thomas Mann, e o Thomas Mann teve uma felicidade extrema ao colocar na pele do filósofo predileto do Safatli, do Nietzsche, as palavras que eu considero imortais para explicar o nazismo, e eu diria também o comunismo, essa maldição do pacto fáustico. E o que significa isso? Significa a proibição de amar. A proibição de amar é a própria derrogação do cristianismo. Então, quando ele invoca Sófocles para dizer que os gregos acolhiam o estrangeiro, ele faz um círculo, um circulóquio sofista, porque na verdade os gregos acolhiam estrangeiros gregos, não era qualquer estrangeiro. E para o cristianismo o que importa é o próximo, seja ele quem for, nacional ou estrangeiro, preto, branco, aleijado, cego, ou um simples idiota que diz que os valores ocidentais morreram. Então, eu fiquei com isso na cabeça porque esse texto na Folha é de uma ousadia extrema, é de uma mentira solene, vamos dizer assim, mas é ousado, porque o cara toma a sua própria cegueira filosófica, ideológica, e a sua própria limitação espiritual como sendo a expressão da verdade. Isso é uma loucura. É aquele cara que
seria um personagem da caverna de Platão. O cara só vê sombras passarem e não sabe o que é o real. Então, meus amigos, eu resolvi gravar esse vídeo para dizer que os valores ocidentais jamais morreram. Porque os valores superiores não podem morrer. Eles serão sempre triunfantes. Em 1933, parecia que os inimigos da civilização iam triunfar. E alguns anos depois, eles experimentaram do seu próprio veneno. O bem não pode perder, o bem tem que triunfar. Em resumo, meus amigos, eu quero lhes dizer que o senhor Vladimir Safato está errado, está equivocado. E seu artigo é um lixo que, se a gente não pode ignorar, a gente tem que dizer. É uma pura e simples expressão da mentira.